Fala pessoal, tudo bem? E aí, vamos falar sobre humanização? Este tema que não é só importante para nós fisioterapeutas, mas também importante para todos os outros profissionais da área da saúde. Mas antes, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, deixassem o seu joinha no vídeo, ativassem o sininho de notificações e nos comentários sugestões, dúvidas sobre o determinado tema, sobre o tema que nós vamos tratar hoje. Tá legal? Então vamos lá. Humanização. Humanizar significa transformação cultural de gestão e de práticas desenvolvidas em instituições de saúde, assumindo uma postura mais ética, de mais empatia com o cidadão. Desse modo, a pessoa que busca o serviço de saúde, ele passa a ser entendido como um cidadão, e não somente como um consumidor dos serviços de saúde. E as situações de reclamação são muito comuns. Então, existem as pessoas que procuram determinado serviço de saúde e reclamam do tempo de demora para a espera do atendimento, que a secretária não a cumprimentou, e assim por diante. São várias as reclamações, não somente dessas pessoas, mas até de nós mesmos. Mas é importante também sabermos que não é somente a pessoa que procura o serviço de saúde que sofre o processo de desumanização, mas o próprio profissional da área da saúde também. Então é muito comum nós nos tornarmos mecânicos em relação à nossa atividade. Este é o desafio que nós devemos enfrentar diariamente, principalmente quem trabalha no coletivo. Então quando nós trabalhamos em ambiente como o ambiente hospitalar, por exemplo, com várias pessoas circulando, com vários pacientes, a situação se torna meio que mecânica e isso não pode acontecer. Então é comum de repente nós estarmos dentro da UTI e algum enfermeiro nos chama para fazer alguma avaliação. Pode verificar para mim o leito 5? Entendeu? Então as pessoas têm nome, as pessoas elas não são conhecidas por números, elas têm uma história. E o meu objetivo não é trazer um contexto filosófico, mas sim que a empatia, a humanização, ela faz parte da recuperação do doente, né? Da nossa recuperação. Eu não gostaria de ser chamado por um número no leito de UTI. Outras situações, de repente, que possam acontecer são em visitas multidisciplinares dentro da UTI também. Então, junto à equipe, a junta médica, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, etc. E de repente começa a conversar, né, a trocar informações sobre o diagnóstico, a evolução do paciente, em frente ao próprio paciente que muitas das vezes pode estar acordado. E como se ele não estivesse ali, como se ele estivesse visualizando uma situação referente a ele, mas no qual ele não pode participar. Então isso é muito invasivo e exclusivo. Então no dia a dia nós temos que tomar muito cuidado com isso. E é um processo difícil. Mas por que isso acontece? Porque a humanização ela veio em desencontro ao longo dos anos com a evolução científica, né? O desenvolvimento das técnicas científicas. O aperfeiçoamento técnico trouxe muita mecanização da atuação. E a ciência, em busca da prática baseada em evidências, que também é importante e que agora também percebe, né, hoje em dia, que a humanização é importante para a recuperação do paciente. Então muitos estudos qualitativos são desenvolvidos. E voltando ao assunto, como veio de desencontro a tecnologia ao processo de humanização, nós começamos a sofrer e a perceber isso. E a desumanização também estava muito relacionada ao modelo de saúde que nós vínhamos aplicando e estudando. Não somente como os profissionais, né, na prática, no dia a dia, mas também os pesquisadores. É que a pessoa ela fazia parte do objeto de doença. Então a doença é mais importante, nós tratávamos o indivíduo de modo técnico. E nunca paramos para determinar, para estudar, para pesquisar e avaliar outros elementos, né, ambientais, psicossociais, que esse paciente possa vir trazer. E é muito importante que a avaliação seja multidimensional, avaliando os fatores psicológicos, além dos fatores clínicos e os fatores funcionais. Então, é muito importante alinharmos essas três dimensões para que nós possamos começar a humanização. Só que a humanização, ela passa por processos desde a parte administrativa até o atendimento, até eu estar pessoalmente com o paciente, avaliando o paciente. Então, como eu disse no início, é uma transformação cultural de gestão e das práticas desenvolvidas nas instituições. É menos comum ser desumano, digamos assim, quando eu vou fazer um atendimento domiciliar. Então ali eu já conheço mesmo o paciente, a dona Maria, tomo café com ela serve um cafezinho para mim na saída do atendimento. Então, por isso que o coletivo, né, a aglomeração, ela traz mais esse processo
né, infelizmente, de desumanização. E isso deve ser rompido, esse desafio deve ser enfrentado e vencido, porque as pessoas elas devem ser respeitadas. Bom, eu falei que não ia ter um contexto filosófico, mas acabei falando, né? E existem 3 fatores que propiciam o processo de desumanização. O primeiro deles está ligado à gestão. A falha na organização dos atendimentos, com filas de espera muito longas, infraestrutura de determinadas instituições inadequadas. O segundo fator está relacionado ao paciente. Então, a despersonalização, o anonimato, a falta de preparo psicológico de alguns trabalhadores para que tragam e levem empatia para o paciente. E o terceiro está relacionado às situações de trabalho dos profissionais da área da saúde. Então, jornadas duplas, triplas, a falta de conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, a falta do convívio com a família, a desmotivação, a má remuneração, né? O salário está muito relacionado à satisfação desses profissionais. Então essas situações tornam o profissional de saúde desmotivado e mecânico em relação à sua assistência, e isso reflete diretamente no paciente. Então, o modelo de saúde no qual o paciente é o objeto técnico, nós tratamos o paciente como se fosse uma parte da doença. Então a doença está no centro. Mas não, o modelo de saúde hoje é o paciente no centro e as suas intersecções estão relacionadas ao ambiente, à família, ao trabalho. Então, ao ambiente no qual ele vive, resumindo. Então é nisso que nós devemos trabalhar, né, na avaliação multidimensional, que traz todos esses fatores, psicossocial e funcional, sem deixar o clínico de lado, mas não deixando somente a doença como objeto principal. E é assim que nós vamos conseguir vencer esse desafio de desumanização. Então o modelo de saúde antigo, no qual a doença era o foco e não o paciente, ele gerou concomitância em relação ao processo evolutivo da desumanização. Então nós devemos fazer o contrário, né? Trazer a humanização paralelo aos avanços tecnológicos. Se eu tenho um aparelho moderno e isso faz com que eu possa trazer o benefício terapêutico para o paciente, eu não posso esquecer que eu estou tratando também a vida desse paciente, não somente aquele local, aquela região. Para o fisioterapeuta isso é muito importante, porque nós trabalhamos com as mãos, com o toque. Então, se eu vou trabalhar com uma eletroterapia e vou manusear algum aparelho, um laser, por exemplo, num tornozelo, eu tenho que ter a ciência, né, de que eu também estou tratando um paciente como um todo. Então, eu vou conversar com o paciente, eu vou procurar saber da vida desse paciente, claro, não de modo invasivo, mas eu vou ser humano, vou gerar um vínculo. Eu não posso simplesmente tratar somente o tornozelo. Então esse é o desafio. E como isso pode ser vencido? Eu acredito, eu penso que isso deve ser enfrentado já na graduação. Deveria existir uma política, né, acadêmica em relação a essa situação. E como nós podemos enfrentar esses desafios, esse desafio da desumanização? Eu penso que isso deve ser iniciado já na graduação para impedir que o trabalhador tenha uma visão mais tecnicista. Ao contrário, ele deva ter mais empatia, olhar para o paciente, para o modelo de saúde como um todo. Não criar uma disciplina específica para a humanização, mas inserir a humanização em várias disciplinas. Isso já é feito. E não é criar uma disciplina específica, humanização. Embora as voltadas para a saúde pública tragam muito, principalmente num contexto histórico, essa teoria de humanização. Na década de 90 foi criado um projeto de humanização do SUS. Enfim, então é trazer esse conteúdo teórico prático para o aluno. É preparar o conteúdo teórico, explicando para ele a origem do Sistema Único de Saúde, o que é saúde pública, e ser inserido, fazer um espelho para a saúde privada de repente. Afinal, o paciente, né, nós somos todos iguais, independente de qual sistema de saúde nós vamos acessar. E trazer também não somente esse conteúdo teórico, mas um conteúdo prático. Colocar esse aluno nos estágios e mostrar a importância do elo, do vínculo a ser criado com o paciente. Só assim nós vamos poder enfrentar esse desafio.
E nós devemos aliar os avanços tecnológicos, os avanços na área da saúde, a ciência relacionada à prática baseada em evidências, não levar para um caminho oposto à humanização, é trazer a humanização e a evolução técnico-científica para o mesmo lado. Só assim nós vamos trazer grande benefício e qualidade de vida para os nossos pacientes. Então foi esse o recado que eu queria deixar para vocês hoje, esse nosso bate-papo. Isso pode trazer várias discussões. Eu passei para vocês um contexto e um pouco do que eu penso sobre. Eu não procurei explorar a história do Sistema Único de Saúde, que está muito relacionada à humanização. Afinal de contas, a grande maioria da nossa população ela é assistida pelo SUS. Então, foi esse o recado. Eu gostaria que vocês novamente curtissem o vídeo, compartilhassem, deixassem nos comentários sugestões, dúvidas e que se inscrevessem no meu canal para que a gente possa continuar produzindo conteúdo. Não somente aulas, mas também esses bate-papos que eu venho trazendo para vocês. Tá legal? Então um grande abraço a todos.